Boa noite, eu sou Acílio Simão. Eu dei uma recomeçada na live porque a gente está tendo um probleminha técnico, tá bom? Como eu estava dizendo, o nosso entrevistado de hoje é o Gustavo Bittencourt, um grande designer brasileiro. E semana que vem a gente vai ter o Rafael Accardo aqui para encerrar o nosso mês. E aí a gente já publica a nossa agenda de dezembro. Bom, o Gustavo já está aqui online, deixa eu colocar ele na nossa conversa. Hoje o sotaque paulista. Olá, Gustavo. Boa noite. Olá, tudo bem? Boa Bem, noite. tudo bom? Tudo ótimo com você. Maravilha, melhor agora. Obrigado por estar aqui. Imagina, eu que agradeço. Sempre bom agradecer os nossos bons designers que têm atendido o nosso chamado aos pouquinhos, mas está todo mundo chegando. Legal. A gente já gosta muito do seu trabalho, acompanha, né? Eu sou um seguidor teu e estou sempre acompanhando o teu trabalho, gosto muito. Eu acho você um dos grandes talentos brasileiros, né? Desses últimos 10 anos, né? Eu acho. Eu tenho mais de 20 anos de mercado e eu tenho visto com muita alegria esses novos nomes surgindo, né? E esses bons nomes surgindo, né? Eu acho que o mercado está dando um baby boom de design muito bom, na minha opinião, né? Na minha simples opinião. Bom, queria começar com você, como a gente começa com todos os nossos profissionais aqui, né? Eu queria saber qual que é a tua formação acadêmica. A gente é sempre importante falar sobre isso, né? Para os nossos internautas. Bom, eu entrei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, na UFRJ. Eu fiz desenho industrial, projeto de produto. Entrei em Bacana, 2004. né. Essa foi a minha formação assim, para a área de design. bacana, bacana. E quando é que o bicho do design te mordeu? Quando é que você pensou assim, olha, foi desde criança, foi na adolescência, quando é que deu esse estalo assim, vou ser designer? Foi bem cedo, foi bem cedo. A minha mãe teve uma influência muito forte nessa questão porque ela é arquiteta. Bacana. O áudio Influenciada dele. porque ela sempre gostou de arquitetura, de design de interiores. Então, ela sempre teve móveis de design, Bauhaus, Sérgio Rodrigues, Janete Costa, Fazanello. Então, Então desde você. pequeno, eu tive essa convivência com interiores. Ela me levava nas mostras, em museus, comprava livros, comprava telas para pintar. Né? Então, eu fazia muita pintura, muitos trabalhos manuais, desenhos. Então, eu fui desde muito cedo assim sendo direcionado para ela foi vendo, né, a questões de afinidade, de gosto, de habilidade manual e foi me incentivando bastante. Então, Olha que legal. eu já cresci um pouco já encaminhado para essa área, vamos dizer assim. E por que não arquitetura? Porque geralmente a gente tem o caminho inverso, né? As pessoas fazem arquitetura e entram para o design. Eu sempre faço essa pergunta porque acho que 80% dos designers que passam por aqui ou são arquitetos ou são de uma outra formação, geralmente, né? É raro ter os designers de produto mesmo no mercado, né? Que escolheram design de produto e são bem-sucedidos no design de produto. Tem uma certa raridade nisso, né? É porque, bem ou mal, para a gente ainda. Vamos lá, desenho industrial surgiu ali década de 50, após Segunda Guerra Mundial, Europa, reconstrução, mas para a gente, no Brasil, ainda é algo recente, algo que vem sendo construído, que começou sendo construído também, né, década de 50 ali, enfim, pelos nossos modernistas, mas ainda é algo a se caminhar, é algo que as pessoas, e principalmente a indústria, porque é isso, né? Desenho industrial, né? Você é um desenhista para a indústria, então isso eu aprendi muito bem na Itália, essa questão da relação de designer com indústria. É muito ligado. Claro, quando a gente parte para uma produção própria, para a gente se tornar a nossa própria indústria, acaba cortando, mas a gente tem isso. Mas eu já melhorou muito, eu acho que o mercado vem melhorando, vem valorizando, vem surgindo cada vez mais pessoas talentosas, novas, com disposição para acrescentar e agregar ao mercado, né, ao trabalho, ao design, à profissão, enaltecer ela e tornar cada vez mais valorizada, mas ainda é um mercado difícil, pouco valorizado ainda, principalmente acho que pela produção ali,
pela indústria produtiva. Mas voltando à pergunta, a questão da arquitetura era uma das grandes dúvidas, né? Se eu ia para a arquitetura ou se ia para o desenho industrial. A arquitetura eu sempre fui apaixonado, inclusive é uma das minhas grandes referências para desenvolver móveis. Eu uso muito a questão das formas, né, das composições, dos contrastes da arquitetura, enfim, é uma grande fonte de inspiração para mim. Mas eu acho que foi um pouco isso. Como minha mãe já era arquiteta, eu acho que eu quis trilhar um caminho novo, assim, um caminho... e tinha a questão de carro também, eu era apaixonado por desenhos de carro. E bem ou mal, o design de produto acaba te oferecendo uma infinidade de possibilidades de trabalho, né? Seja no automotivo, seja no industrial, seja no de eletrônicos, seja no de móveis, enfim. Então, eu acabei indo mais para essa área. Você já é o segundo designer que tem essa paixão pelos carros, né? O Acioli Félix também começou nessa indústria. E além da tua mãe, quem mais te influenciou quando você descobriu, quero ser designer? Quem foram as tuas influências e referências dentro da área do design já, né? Como é que foi isso para você? Quem que você diz assim, puxa, esse cara me inspira? Pode ser alguém da velha guarda, Bauhaus, né? Tem vários, mas tem sempre aquele assim, que é o nosso que a gente bate o olho e fala, né? Eu lembro, eu fiz ginástica artística e no meu ginásio tinha uma pôster dos grandes ginastas do mundo e eu sempre parava no pôster da Nadia Comaneci. Aquele pôster com ela muito bonito, né? Aquilo era a minha inspiração. Sempre foi, né? Então, qual que era a tua inspiração? Qual era a sua Nadia Comaneci nessa brincadeira de ser designer? Pois é, para entrar no design, eu não tive nenhuma referência, principalmente porque quando eu entrei, eu ainda nem sabia que eu ia partir para esse lado de mobiliário. Claro, gostava muito já da Bauhaus, modernistas, do design italiano, década de 50, 60, 70, assim, foram incríveis. Mas eu ainda não tinha muito essa questão aflorada em mim, né? Mas a partir do momento que eu entrei na faculdade, que eu comecei a focar, larguei um pouco essa questão do automóvel, de desenhar automóvel, porque eu vi que não era minha, na verdade, né? E comecei a focar no mobiliário, que tinha toda essa relação e veio tudo à tona, essa questão da arquitetura, da minha mãe, das influências. Os modernistas brasileiros, para mim, foram grandes referências. Sérgio, Tenreiro, Fasanello, Zalzupin, a elegância dele, a execução, conforto. Aí depois veio ver essa questão do design italiano, para mim também, que era incrível, década de 50, 60, 70. Os irmãos Castiglione e tantos outros, enfim. São vários, são vários. E mais tarde, Ron Arad, Mark Nilsson, e continuam me influenciando, porque é isso, né? A gente acaba... Eu acho que quem entra dentro dessa área é porque gosta muito. É uma paixão, de fato. Não escolhe por remuneração, não escolhe por nada. Escolhe porque gosta, porque ama. Então, Entendi. você vai cada vez mais, você vai vendo novos trabalhos e cada um te toca de um jeito, você enxerga de uma forma. Bom, eu costumo sempre perguntar aqui para os designers quais que são as referências deles, tanto do passado, né, quanto das atuais. E sempre eles me dizem assim, é muito difícil dizer isso, né, mas sempre tem um nome que... nosso radar é muito amplo, né, a gente gosta de tudo, então é difícil, eu sei que é difícil isso, mas sempre tem ali, naquele mês, naquele ano, algo que está chamando mais a atenção da gente, né, em relação a alguma coisa. Tem algum nome hoje que você está te inspirando, que você olha e fala, puxa, que trabalho excepcional, tem alguma coisa assim, hoje em dia? Pode ser no design nacional, no design internacional. Tem. E é difícil puxar alguns nomes, mas, por exemplo, o Zanini, com quem eu já trabalhei, o próprio Rodrigo Calisto, onde eu aprendi marcenaria. Enfim, são pessoas que me influenciam muito, que são uma inspiração para mim. O Ventes, que é mais contemporâneo. E por aí eu vou falando vários. O Rodrigo Otaque.
Está surgindo uma geração muito boa agora, né? Muita gente bacana está surgindo. Aqui no exterior também a gente está vendo muita coisa bacana surgindo. Eu até estava outro dia num design weekend regional aqui com a Roberta Rampazzo, que mora aqui. E aí a gente estava naquela, né? Ah, mais um design weekend, mais móvel, mais tudo. E aí a gente parou num stand e aí ela falou, toca no acabamento desta cadeira. É, assim, não é mais uma cadeira, né? É a qualidade técnica de quem gosta e começa a achar aquela coisa, né? Mais os detalhes que encantam a gente, né? Não é só mais uma cadeira. Algo fora do comum, seja pelo detalhe, seja por um material, seja pela forma, seja pelo uso, mas está inovando de alguma forma, está fazendo algo novo, está mostrando algo novo, né? Está influenciando pessoas, está propondo novas situações, usos, formas. Aqui a gente gosta muito de ter as referências cruzadas, né? Em vez de ter só o design e tudo. E fora do design, quem que te inspira e quem que você fala assim, uau, pode ser na música, pode ser na moda, né? Pode ser nas artes plásticas. Quem hoje em dia te inspira, assim? Nomes, né? Sempre nomes. Difícil. Artes plásticas me inspira muito, muito mesmo. Pinturas, eu sou apaixonado por pintura. E falando para uma época que eu né, falando, cara, eu tenho que voltar a pintar, tem que ter experimentar novas áreas de alimentação, trabalhar o lado criativo, né? Mas vários nomes, arquitetura, nas artes plásticas, música, moda. Moda eu acompanho, mas acompanho um pouco de longe, mas eu acho incrível assim, como ela evolui, como ela traz as tendências, como ela faz as mostras. Tem esse Quem? outro da moda que eu não muito, que está sempre. Seu áudio está cortando um pouquinho. Ver se melhorou agora. Melhorou bastante. E tem essa coisa da moda que eu acabo não curtindo muito, que é a questão das coleções, né? Tá, não, tem que ser coisa nova, tem sempre coisa nova. Esse lado eu não curto muito. Mas os lados de referência, de experimentações, de estar revivendo coisas que já foram passadas de uma outra forma, de uma outra linguagem, são coisas assim, muito produtivas. Eu acho que quando você se trabalha com criação, não é legal também é bom você se inspirar, mas é bom você buscar referências em tudo, né? Seja na natureza, seja no cotidiano, seja no seu dia a dia, uma forma, uma mistura, uma cor, uma composição. Acho que tudo você pode trazer para você, né? Não só outros artistas ou outras áreas, mas buscar essas referências, né? Essas inspirações no seu dia a dia, no seu cotidiano. Quando você saiu da faculdade, você já começou a trabalhar direto? Como é que foi o processo? Porque muita gente tem essa dificuldade, né? Às vezes se forma e demora para chegar no mercado por uma série de problemas, né? Assim, falta de uma série de coisas, né? Como é que foi o teu começo, assim? Como é que foi? Acho Se que é árduo, logo? é difícil para todo mundo, não tem muito para onde correr. Design, né? Mas eu, desde da faculdade, desde que eu entrei, que eu resolvi desenhar móveis, me focar nessa área de mobiliário, eu já comecei a ir trabalhar nos lugares, a estagiar, correr atrás e estar nos meios, exatamente para adquirir conhecimento, né? Conhecer as pessoas que trabalham, saber como o mercado funciona, como as empresas funcionam. Então, foi nessa época que eu fui aprender marcenaria no Calixto, que eu fui aprender metalurgia, trabalho em aço numa metalurgia, eu fui trabalhar em escritórios de arquitetura, fui trabalhar com Zanini. Então, eu sempre busquei muito essa questão do conhecimento antes de abrir meu próprio negócio. Sempre tive esse intuito, esse interesse de abrir a minha marca, né, de focar no que eu acredito, no meu desenho, mas você tem que ter uma bagagem, você tem que buscar experiência, você tem que conhecer sobre, né, antes de dar esse passo. É, Então, é o melhor começo, né? Na verdade, assim, é procurar alguém, né? é isso mesmo, né, que você quer é Entendi. isso. Então, teve muito essa relação, teve muito essa troca, essa busca
de ir nos ateliês, de ir nos estúdios, de ir nas mostras, de ir nos concursos, de ir nas exposições, me apresentar, mostrar o trabalho. Falar, pô, eu quero visitar seu ateliê e vai. E você fez, Desde isso, é, você trabalhou com Zanini. Como é que foi trabalhar com Zanini? Foi bem no comecinho do trabalho do Zanini? Ou ele já estava, ele já tinha, já era um nome projetado? Como é que foi? ele já estava no mercado há um bom tempo. Foi em 2009, se eu não me engano. Assim, eu estava me formando, foi na época de formando, acho que eu trabalhei de 2009 a 2010. Foi um ano Bacana. e pouco com ele. O que me estimulava muito no Zanini era a inquietude dele em estar sempre desenhando, em estar sempre propondo coisas novas. Então, todo dia, ele estava trabalhando lá o lado criativo dele, né? Estimulando esse lado criativo. Então, com bloquinho, sempre desenhando, sempre buscando soluções alternativas. Isso, para mim, foi um grande estímulo desse lado. Fora que comecei a entender ali, né, o trabalho de desenhar, terceirizar a produção e revender através de lojas. Então, eu entendi um pouco desse mercado, né? Como ele funcionava. Ele tinha outro trabalho também. Então, eu consegui absorver bem a questão do processo, né? Do processo dele. Claro, todo designer tem o seu processo criativo, o seu tempo também e a sua forma de desenvolver novos produtos. Mas o dele, essa intensidade de estar sempre buscando o desenho, isso para mim foi muito marcante. E o Zanini hoje está numa nova fase, né? Ele começou uma fase com artes plásticas, com joalheria. Ele está Sim, lançando uma série de produtos diferentes, né? É, um design mais. Ele sempre fez, na verdade, um design arte, né? Um design passou. relacionável. E de um tempo para cá ele tem trabalhado bastante com mais industrial, né? Mais comercial, de certa forma. E agora ele está com esses projetos separados, né? Eu já vi alguma coisa de joalheria, de artes plásticas, é bem bacana isso, né? Sim, sim. Vai desamarrando um pouco, né? São áreas que agregam uma outra, né? A arquitetura, o design, artes plásticas, a moda. Tem, tem relações muito intensas, muito intrínsecas entre elas, assim. E você consegue, inclusive, aproveitar isso, né? Às vezes você está pintando, você está fazendo uma coisa, e dali já surge uma forma, uma mistura de cores, de textura, que você vai poder usar num móvel, que você vai poder, enfim. Bacana. E o trabalho com o Rodrigo Calisto, porque o Calisto é o mestre da madeira, né? Ele tem um trabalho bem puro na madeira, assim, ele é muito conhecido por isso. Sim. E ele mantém isso, né? Ele tem aquele trabalho bem católico, por assim dizer, com a madeira, quase de exaltação da madeira, como alguns designers brasileiros têm, né? Mas ele é uma referência nisso. Como é que foi o trabalho com ele? Foi incrível nesse ponto exatamente de aprender sobre madeira, né? Porque até então era muito teórico pela faculdade, tinha oficina de marcenaria na faculdade, mas é aquilo que você não pode mexer tanto, você não pode experimentar tanto. Então ficava muito na teoria e qualquer um que estuda design, principalmente design brasileiro, a madeira é completamente ligada com a nossa cultura de móveis, né? Então eu ficava nessa, cara, eu quero projetar móveis em madeira, mas me falta conhecimento, me falta saber como se trabalha a madeira de forma correta. Então foi nessa época que eu fui atrás do Calisto, porque para mim ele já era uma referência. Eu acompanhava os projetos dele, né, por concursos, por exposições, e eu bati na porta dele e falei, porra, Calisto, então, quero aprender sobre marcenaria, madeira. E aí? Ele, pode entrar, vem. E aí foi que eu comecei a trabalhar com ele. E aprender sobre marcenaria, e estar ali no dia a dia de uma marcenaria, e saber como funcionam os encaixes, como faz os trabalhos. E foi ali, na verdade, o meu ingresso para a marcenaria. Os pulos do gato, né? Que só as pessoas que sabem mesmo, que mexem com isso, que vão saber, né? É fundamental você conhecer do material para você fazer um projeto dele, né? Como é que você vai desenhar uma cadeira em madeiras se você nunca trabalhou, se você não sabe como são feitos os encaixes, a resistência, como ela vem, como esse material vem, como você transforma ele. Então, para mim, foi fundamental saber como eram feitas as coisas, saber o chão de fábrica, ir lá, colocar a mão, fazer. O fazer, para mim, é importante. As mãos, para mim, são importantes, né, nesse ponto. Então,
nesse ponto da marcenaria, assim, foi ele que me introduziu, assim, sou grato a ele até hoje por isso. É um E grande aí amigo. o bicho da marcenaria te mordeu efetivamente. E aí Mordeu. foi aí que você resolveu montar a sua própria marcenaria e fundir com o teu estúdio, né? É, Um pouquinho dessa fase. antes disso, na verdade, foi nessa correria, né, de procurar as pessoas, de conhecer, entender. E chegou um determinado momento, em 2012 mais ou menos, que eu resolvi focar no meu projeto, no que eu acredito, no que eu queria fazer de fato. E comecei a tentar buscar parcerias com a indústria. A ideia inicial não era produzir nem comercializar direto, né? A ideia era mais ou menos funcionar como o Zanini funcionava. Terceirizar a produção e trabalhar com revenda através de lojas e ficar mais no foco no desenvolvimento do produto, né? No desenho, como designer. Mas eu apanhei muito da indústria. A maioria não acreditava, enrolava, ia prototipar, não prototipava, ficava um ano segurando o desenho, não fazia isso e aquilo. E chegou um momento que cara, ou eu vou produzir as minhas peças, ou eu não vou ter para onde ir, porque eu não vou ficar batendo nesse muro 1 ano, 2 anos, 3 anos, até alguém abrir a porta. Então foi nisso. Eu acreditava muito, acredito muito no que eu faço, eu gosto muito. Então foi um momento que eu falei, não, calma aí, eu vou produzir. Já que esse é o caminho, não tem outra alternativa, então vamos lá, vamos focar no meu desenho, na minha produção, no que eu acredito. E aí que eu comecei a procurar marcenarias. Marcenarias. E fui acabar achando em Petrópolis. Quando eu achei, 2 semanas depois eu já estava em Petrópolis, já tinha me mudado, já estava produzindo. 2013. E o ateliê exatamente começou ali. O É, estúdio, com a marcenaria. você fez o que eu costumo dizer aqui para os designers, né? Os designers têm dois caminhos. O prêt-à-porter, né, que é o industrializado para fabricante, para desenhar para fabricante. Como a moda resolveu isso muito bem sempre, né? A alta costura e o prêt-à-porter. Você fez sua própria alta costura, né? Montou teu ateliê de alta costura com madeira, no final das contas, né? E aí resolveu. Para conseguir Que fazer. todos os designers acabam meio que fazendo isso, né? Mantém cada vez mais os designers estão fazendo isso, mantendo a própria produção e às vezes trabalhando com algumas indústrias, né? E tal. E como é que foi? Por exemplo, depois que você tomou essa decisão e fez dessa forma, a indústria começou a te procurar? Como é que foi isso? A relação com a indústria melhorou? No início de empresa, tudo é muito difícil. Você joga nos 11. Você que vai produzir o móvel, você que vai dar acabamento, você que vai embalar, você que vai vender, e acabou nessa função. Então a gente começou nesse foco de produção e tentando revender através de lojas. Mas aí o que aconteceu? Exatamente o que você falou, é alta costura, tinha um custo de produção muito alto. E para revender, a conta não fechava, eu tinha que vender praticamente preço de custo, para a loja ainda conseguir ter o markup, conseguir ter as coisas para vender. Enfim, então a gente acabou inviabilizando a revenda através de lojas e galerias. Então, vamos lá, vamos focar na venda direta, focar em feira, focar em concurso, focar em Instagram. E aí começou. E aí sim, né, começou a andar, 2014, fechando no vermelho, 2015 começou a melhorar. Aquela coisa de início, né? Você faz móvel para família, você faz painel, você faz portão, você faz o que tiver que fazer para fechar as contas, né, da empresa e você vende. Eu vendia muito o 3D, na verdade. Eu vendia para o cliente um 3D, né? Que o dinheiro do sinal dele financiava a minha prototipagem. Então eu conseguia prototipar. Era meio louco fazer isso, porque é um 3D. Né? Pode ser que o produto final não seja o 3D. Entendi. Mas de começar, de fazer girar, né? de entrar no mercado. E aí foi isso. E aí, claro, a partir do momento que você começa a ter um sucesso comercial, você começa a ter esse retorno, Pressão, né? as marcas têm, mas aí acaba não se tornando mais tão interessante se associar a eles, porque você já tem a sua própria marca. Né? Então, o meu foco foi total na minha marca, nos meus produtos, enfim. Eu acabei abdicando um pouco do lado dessa indústria, até porque é isso, né?
até que ponto aquela indústria te valoriza, até que ponto aquela indústria vai te dar uma remuneração legal, até que ponto eles não vão te dar ali uma quebrada na tua perna no primeira oportunidade. Então, como eu já tinha começado ali, como eu já tinha apanhado muito deles também, eu acabei focando no meu, assim. Hoje em dia, eu realmente estou tentando ficar um pouco mais aberto para esse lado da indústria, porque eu acho importante também, né? Como formação, como designer, eu acho legal também ter essa relação com a indústria. Muito bacana. E, por exemplo, eu vejo que um caminho hoje em dia, e eu já trabalhei com designers, com artistas plásticos, na verdade, né? Que o caminho era a hotelaria, por exemplo, porque a hotelaria paga mais, né? E você fecha contratos, e aí você fecha grandes contratos e consegue Volume. sobressair. Eu creio que, por exemplo, com o mobiliário isso é mais difícil, é claro, né? Mas por que não, né? É um caminho, dá para fazer. É um caminho que dá para fazer, mas é isso. Hotelaria, projetos comerciais maiores, como exigem uma demanda maior de imóveis, né, geralmente o custo do mobiliário tem que ser um pouco menor também. Né? Então, acaba entrando mais esse lado industrial de produção em escala para atender mais esse nicho. Mas a gente faz, vira e mexe, a gente vende para um restaurante, vende para uma livraria, vende para um hotel. Acontecem vendas corporativas, mas como a gente acaba tendo um custo de produção alto, um valor razoável pelo mobiliário, que eu acho até muito razoável pelo produto que é, pelo que a gente se propõe a fazer, acaba acontecendo, mas não com tanta frequência, porque também entendo esse lado, né? Porque são compras enormes, né? Para você montar um hotel, um restaurante, não é uma, duas, 10 cadeiras, 50, são 100, são 80, enfim. Tem que tomar cuidado com a escala, né? Porque às vezes a escala fica muito grande para vocês que têm uma marcenaria mais alta costura, né? Mais elaborada, né? Não é qualquer Sim. marcenaria também, né? O teu forte hoje é madeira, né? Você trabalha com madeira e alguns elementos de metal no teu trabalho. Eu vou mostrar algumas peças aqui que eu selecionei. E aí eu vejo que você consegue ter um móvel que transita entre o móvel arte, mas com muita funcionalidade e muito comercial, né? A gente olha para tuas peças e realmente a cadeira tem vontade de sentar, a chaise você tem vontade de estender as pernas e tudo e tal. Como é que você consegue isso, por exemplo, né? Porque é uma dificuldade para os designers, né? Não fazer esse designer tão arte e tão... Claro, cada um tem uma forma de agir e tal, né? Uma forma de Mas se eu expressar vejo que os é designers isso. têm essa dificuldade. Oi? Pode falar. Eu acho que é isso, né? Cada um tem uma forma de se expressar. Né? Design, para mim, é uma expressão. É a minha forma de me expressar no que eu acredito, no que eu gosto, nos volumes, ergonomia, nos arranjos, nas combinações. As questões dos materiais é exatamente isso. Eu adoro, na verdade, misturar materiais. Meu foco, geralmente, sempre é a madeira, inclusive porque eu tenho marcenaria e porque eu sou apaixonado por esse material. Tem inúmeras qualidades, como ser renovável, como ser quente, como cada um é tem um veio diferente, tem um tom diferente, tem um cheiro diferente. Então, para mim, é uma das matérias-primas mais fantásticas que a gente tem. Né? Falta a conscientização e o uso correto dela, né? Como de manejos sustentáveis, de replantio, mas para mim é um dos melhores materiais de se trabalhar. Mas eu gosto muito de misturar os materiais, de trazer um metal pela leveza dele, pela plasticidade, pela resistência, a palha natural, pela transparência, pela textura, estofado, couro, pelo conforto. É interessante você saber explorar o que cada material pode te oferecer de melhor. E você fazer essas combinações, né, o contraste, por exemplo, de uma estrutura metálica bem leve, com aquele peso da madeira em cima, que eu trago isso muito da arquitetura, né, principalmente modernista, são aqueles prédios pilotis, tudo afastado do chão, parece flutuando, e aquele volume, aquele paralelepípedo, ou seja, a forma do volume voando, né, sendo sustentada. Então, é algo que
me fascina e que eu tento trazer para o mobiliário. E só com essa mistura de materiais consegue fazer isso. Eu não consigo fazer uma basezinha de madeira com o mesmo diâmetro, com a mesma espessura de metal. Né? Então, é isso. Eu uso metal quando eu quero algo leve, quando eu quero algo rígido, simples e que vai me dar uma estrutura boa. A madeira para dar o calor, a palha para dar o conforto, transparência, frescor, resistência, enfim. Então, eu tento trazer essa mistura para esse lado, assim, de tentar usar os materiais da melhor forma possível. Uma dificuldade dos designers que eu tenho conversado aqui, quando se trata da madeira, é essa questão da madeira de procedência correta, né? Como é que faz, por exemplo? Porque a gente tem conversado sempre sobre isso aqui, sobre FSC, sobre manejo sustentável e tudo, e isso é um dos problemas que os designers enfrentam hoje, né? Porque como é que se atesta isso, né? Porque eu sou da época que o FSC nasceu, que foi aquela loucura, né? Que o mercado começou a dizer assim, tudo tinha FSC. Aí, uma determinada época, isso virou uma modinha. O mercado viu que isso é um caminho sem volta, mas que é difícil de implantar no Brasil por conta do tamanho do Brasil e por conta de uma série de outras questões, né? E aí o FSC hoje está sobre painel de madeira. Mas a maioria dos designers que trabalham com madeira tem essa dificuldade. Como é que é isso para você? Como é que você testa isso? Tem como garantir isso ou não? Como é que é? Tem, mas é difícil. Eu vinha nessa luta já há alguns anos, buscando um fornecedor que eu realmente confie, que eu acredito, que eu sei que é a origem. Por mais que você tenha DOF, por mais que você conte com nota fiscal, com toda a documentação, como o IBAMA exige, como todos os órgãos exigem, é muito difícil você saber da procedência, porque você não está lá na retirada, você não sabe a origem de fato. Né? Então, era uma luta que eu vinha tentando buscar fornecedores, e principalmente que eu comprava de madeireiras mais do Rio de Janeiro, mais perto da minha região, né? Que, na verdade, são revendedores. Eles compram lá de cima, trazem e revendem. Então, era uma luta, era algo que eu sempre me preocupei e que esse ano, finalmente, eu consegui fazer, né, através também da Duda, do Ricardo Graham, do Fernando Mendes. A gente se juntou ali e conseguiu comprar de uma empresa, que é da Amazônia, né, a Mil Madeiras, a Precious Wood, que Legal. eles de manejo sustentável. Eles realmente são uma empresa Chama de manejo biomadeiras. e funcionam. Seu O áudio foco cortou de novo. deles o foco é exportação, mas eles têm aberto esse nicho agora para o mercado nacional também. Né? E a gente Bacana. conseguiu executar essa compra e, poxa, assim, foi incrível, sim, porque foi uma coisa que eu queria já há muito tempo, que eu vinha procurando, que eu tinha esse interesse, mas não conseguia, porque não tinha contato, não tinha empresas, e contactava madeireiras de lá e não tinha nada. Deixa eu pegar só o carregador aqui. Esse celular tá Você meio... tocou, você tocou num ponto muito importante, né? Que é a união dos designers, né? Em torno disso. Né? Que Exatamente, exatamente. os designers todos se associarem, né? Para todo mundo ganhar junto. E estimular, né? Estimular esses fabricantes, que existe também um mercado nacional, não é só o mercado internacional que quer ter essa madeira, vamos dizer assim, de manejo, uma madeira mais correta. Não, a gente também quer, a gente tem essa preocupação. Na, e nesse ponto foi muito bom essa questão. Foi uma realização, assim, vamos dizer assim, de conseguir comprar essa madeira, assim, de maneira sustentável. Eu sei da origem, eu sei quem está trabalhando, quem está pegando ela, enfim, que está fazendo da maneira correta, como tem que ser feito para perdurar, para valorizar, para manter a floresta em pé. Bacana, isso é muito legal. A Fabiola Bergamo, se eu não me engano, uma época fez uma coleção que era era uma coleção limitada e era de uma fazenda de manejo sustentável. Então aquela coleção ia durar até que
pudesse tirar Aquele lote. aquele lote. Foi uma das primeiras designers que eu vi fazer esse tipo de ação, né? Fora a modinha, né? Da Sim, preocupação, sim, sim. né? E as madeiras não tradicionais, as alternativas, né? Como é que é isso? Houve uma época que isso virou, tentou-se introduzir isso no mercado e não foi muito bem aceito, né? Roxinho, alguns designers ainda trabalham com isso, mas não é uma, Eu não são, adoro. é lindo, mas o mercado não teve uma aceitação tão bacana, né? Não É absorve lógico, tão bem. Não é um comercial, né? A gente ainda tem essa questão de uso da madeira. Ah, não, o legal agora é o frejó. Frejó, 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 até acabar o frejó. Como foi com o jacarandá, como foi com a peroba do campo, como foi com o marfim e tantas outras. Eu acho que não é sustentável, não é uma maneira sustentável de se pensar e de se fazer as coisas. É exatamente isso. A gente tem inúmeras, milhares de espécies de madeira que a gente poderia estar usando, né, que são boas, aptas para fazer móveis, uma mais linda do que a outra, cada um com sua característica, cada um com seu tom, mas eu acho que ainda falta um pouco essa questão de ser incentivado, as pessoas entenderem, né, a beleza de cada espécie, de cada madeira. Eu tento sempre trabalhar com 5, 8, 10 espécies, pelo menos, para exatamente isso, para você não sobrecarregar uma espécie, né? E é isso, pô, com uma madeira roxa. Qualquer lugar do mundo fica louco com isso. só aqui Né? que não. Só aqui que as pessoas têm esse preconceito, né, de certa forma. Sim, sim. Eu lembro, A maioria das pessoas aqui quer nogueira, que nem madeira brasileira é. justamente. Eu lembro de um designer de Brasília, eu fui criada em Brasília, né? Então o meu mercado era esse. E tem um designer lá chamado Tunico Lages, não sei se você ouviu falar dele, que Sim, trabalha sim, muito com essas madeiras. Na verdade, eu conheci essas madeiras amazônicas com ele, né? Aí depois o Paulo Alves começou a trabalhar. O Paulo Alves trabalha muito com esse tipo de madeira sim, e tal. sim. E o Paulo meio que resolveu isso misturando, né? O Paulo teve a genial ideia de misturar Que é essas lindo. madeiras todas, que fica super bonito, né? Sim, que é um pouco do Maurício Azeredo também, né? Que é um Também, trabalho incrível. De é, mistura de espécies, de madeiras, de... justamente. Bom, eu vou começar a mostrar agora algum dos seus trabalhos, eu vou mostrar algumas imagens, eu queria que você fosse comentando, né? Claro, o maior prazer. E você estava falando dessa questão da relação da arquitetura com o móvel, né? E essa escrivaninha Sim. aqui, eu achei ela formidável. É uma escrivania, é um desenho bem antigo, a gente não costuma produzir muito ela, mas é exatamente isso, né? São formas ali, né? Uma linha, um Totalmente retângulo estilo lanço, né? e a prateleira dela é móvel, na verdade, você consegue jogar para um lado, jogar para o outro, equilibrar ela, dividir para um lado, para o outro. Você aumenta a sua área de trabalho, né? Ou você bota duas áreas de trabalho, uma de cada lado, com um gaveteiro centralizado. Eu achei genial. Gostei muito. Nossa, Obrigado. que, que, que ideia Essa foi feita interessante. toda em madeira. Essa aí da foto está em peroba mica. E as É. portas em couro caramelo. Não, é lindíssimo. Eu sou suspeito para falar, né? Não, mas eu vou falar, dos desenhos de escrivaninha que mais me atraiu nos últimos tempos, assim, porque é difícil, né? Escrivaninha, ou Sim, você vai por uma coisa muito artesanal, e tem várias lindas. A Doentes, por exemplo, é lindíssima, aquela sim, escrivaninha que sim. é super bonita, e outras também, mas essa aqui em especial é genial. E pelo fato dela ter essa mobilidade, né, de poder a prancha se movimentar. Sim. Eu queria mostrar agora uma peça tua que é uma mistura de metal, madeira e tem o Pedra. mármore dele, né? Pedra, vidro, madeira e latão. Muito lindo. Aí é completamente que é uma das minhas características também que eu sou apaixonado, que é isso, formas geométricas. É a simples sobreposição de formas geométricas. E aí, aproveitando essas sobreposições, as questões dos materiais, né? A gente trocar retângulos, quadrados, trapézios, que é uma das minhas paixões também. E isso eu trago um pouco da arquitetura, essa questão do geométrico. De São onde as olha, quadriláteras. tem uma épora diferente, né? A gente que enxerga as coisas assim por linhas, né?
Sim. que aprendeu a enxergar dessa forma, né? É interessante, muito interessante. É uma peça mais nova essa? Essa é uma peça antiga também. É, Essa é uma peça, se eu não me engano, 2013, 14. Já vai fazer quase 10 anos. muito bacana, muito bacana. E foi antes dessa moda que tá as pedras, né? Que as pedras agora estão voltando com força total. Sim, sim. Estão voltando com uma força assim, fora do comum. Tá todo mundo lançando coleções com Que é muito pedras. bonito, né? Pedra natural é muito bonito. Que traz um Então, pouco dessa beleza da madeira, né? Do natural, de cada uma ser uma e ter uns veios e ter a característica única dela. A natureza, né? e isso era uma coisa que era muito comum na década de 80, né? A gente tinha essa questão da pedra. Claro que de Dos uma outra tampos, principalmente usar a pedra como tampo, né? Porque funciona muito como bem. tampo, era mais grosso, né? Hoje em dia as tecnologias possibilitaram tampos mais finos, Sim. mais delgados, né? Uma melhora do material, né? De certa forma. Muito legal. Eu não sou muito de mostrar carrinho de chá aqui. Na verdade, eu tenho birra dessa peça, mas o seu eu vou mostrar. Eu nunca queria mostrar. Eu estou pegando birra de carrinho de chá. O seu eu gostei muito, porque ele é todo Esse foi um quadradinho. projeto de uma cliente que ela pediu. É uma das coisas que eu adoro também, que eu acabo aproveitando para criar coisas novas, né? Atender a demanda de um cliente. E ela pediu um carrinho de chá e queria mais esse estilo mais quadradinho, menorzinho, queria mistura do latão com madeira. E acabou saindo esse carrinho de chá. Não, e Esse aí parece, tá em parece sucupira, um sucupira e brinquedo de latão. criança, né? Parece brinquedo de criança. É. E Aqueles é isso brinquedos. lá, formas geométricas ali, tá vendo? Um quadrado com um retângulo, um círculo, Bem, bem purista. Mas bem é purista. bacana. E é difícil trabalhar assim, né? Tem gente que não dá conta. O simples, né? Tem gente que não chega nessa forma, né? Essa vem da linha Verga, que é exatamente essa brincadeira dos pés, né? Dos metais serem estruturados, na verdade, por madeiras. E uma forma de encaixe diferente que não é habitual entre metal e madeira, que é por cunha. A gente usa cunha madeira com madeira, mas com metal não. Então, essa madeira, na verdade, ela fica presa ali no metal apenas sob pressão da cunha. Que Então, legal. a base é toda estruturada com essas cunhas de madeira. E E é, ali isso aí para mim é arquitetura pura, assim, né? São os pilotis com volume de madeira grande em cima. É muito, simples. e é bacana a brincadeira com os puxadores, né? A ideia é do puxador ser contínuo, de não ser mais uma informação, de ser a continuidade do pé. E ser assimétrico de um lado e do outro, né? De um lado é Sim, em cima, do outro não vai. sim. Isso é muito bacana. É muito legal. Essa linha traz um pouco dessa questão da assimetria também. O aparador dessa linha é isso, são 3 pés, são 2 de um lado e um de outro. Traz um pouco dessa brincadeira da assimetria também. Muito legal. Muito bacana. Tem uma versão dele em roxinho, né? Que é bem Eu bonito. adoro o roxinho. Eu sou igual o Paulo Alves. E eu adoro o roxinho também. Tá bem bonito. Bem lindo. É, E falando em roxinho, deixa eu achar a mesa aqui que eu gostei bastante. a parquet. Que eu achei genial. Que é um É, parquinho. a proposta dessa mesa, né, surgiu da mesa, de um banco, acabou surgindo de uma linha, que na verdade os pisos de parquet, de taco, estão cada vez mais raros nas casas, né? Às vezes as pessoas entram, tem um piso lindo de taco e às vezes acaba tirando para colocar um porcelanato. Eu acho isso louco, mas enfim, respeito, né? E a ideia foi exatamente trazer essa cultura, trazer essa nossa tradição de pisos, de tacos, de tablados, de uma outra forma para dentro da casa, se não no piso, mas na mesa, através de um banco, através de um outro elemento, né? Um pouco de resgate dessa cultura. Recuperar em vez de destruir, né? As pessoas fazem isso. Exato, Tem a recuperação do piso, ah, exato. Essa é a Benja. que é Essa é lindinho, mais recente, essa é 2019, se eu não me engano. que é Mas lindinho. vem de uma estrutura bem simples, que exatamente, surgiu da linha Benjamin, né? Que aí a grande questão dessa linha foi usar a madeira, né, bem fina, mas nessa forma
de topo, vamos dizer assim, para dar uma resistência boa, para dar a resistência toda do móvel é feita por essa madeira, e o metal ele entra por dentro e só se encaixa ali através de um parafusinho, que exatamente são esses pinos para fora. Então, o sistema de estruturação super simples, é uma produção super simples. Você produz essa madeira, depois só encaixa ali e aperta dos lados. Então, é algo realmente muito simples e que funciona muito bem. E é super confortável. E é linda. As visões são bonitas, né? Você tem esse Sim, cuidado de não esconder e, ao mesmo tempo, transformar esse não esconder num detalhe, né? A gente está vendo aqui sim, sim. por essa parte de São, trás, né? são os detalhes que fazem parte do móvel, né? Seja por um sistema de fixação, seja por um acabamento, seja por o que for. E quando é bem feito, quando é bem pensado, é bonito de se ver, não tem por que se esconder. E, É, e é isso, quanto menos informação, quanto mais leve, quanto mais objetivo, para mim, melhor. entendi. O teu processo de criação totalmente digital, é manual? Como é que é isso? É totalmente manual. Tudo manual, tudo Não, o desenhado. de criação de desenho, de rascunho, é totalmente na mão. Tudo se começa na mão e depois se parte, às vezes, para um 3D, né, para uma modelagem 3D, ou muitas vezes, é o que tem mais acontecido, já parte para um desenho 2D, para um desenho técnico, para a produção, prototipagem. E é você que faz essa parte ou você terceiriza isso? Como é que é? Você, Essa sou eu que faço essa você parte. mantém a prancheta ainda no escritório, Ainda como mantenho. o Arthur Casas? O Arthur Casas mantém a prancheta dentro do escritório até hoje, né? E Eu desenha. tenho lápis, papel, para tudo quanto é lado. Tem dentro do carro, tem na mochila, tem em casa, tem no escritório. É dos que anota no guardanapinho, né? Põe a ideia no bolso e vem para Para casa, não esquecer, né? para não esquecer. A minha ficava do lado da minha cama, né, quando eu desenhava à mão, né? Porque eu já levantava de manhã e já fazia já tinha alguma ideia, já estava ali do lado. Muito bom. Aí tá a poltrona Benjamin na frente e a estante ali, a estante. É uma estante que eu dei nome, que eu lancei na SP Art, na verdade, Muxarabe, porque a inspiração é totalmente nos Muxarabes, né? E aí vem o roxinho de novo, tá vendo? A É uma sua madeira que eu parceria gosto. é bacana. E veio exatamente desses aros de metal, né, modulares, são todos modulares, são presos um no outro. Os módulos de madeira roxinho estão soltos, então você só encaixa ali. É bem simples da montagem, de fabricação, de execução, e acabou se tornando algo mais escultórico. Assim. Ela é funcional, né, para colocar livros, objetos, porque ela acaba separando e você consegue deixar tudo muito bem organizado nos nichos, mas acaba sendo um elemento bem escultórico também, né? É como se fosse quase uma parede de cobogó, né? Dá para fazer uma Exatamente. pintura. É super bacana. Eu vi que essa poltrona aqui tá totalmente preta, né? É pintada ou Sim. é madeira? É um carbonizado. É quando a gente acaba queimando a madeira para ela ficar preta, para ela fechar. É um processo, uma técnica japonesa, né, de acabamento, enfim. Inclusive Isso é deixa a madeira resistente. Eles usavam isso muito para a área externa. deixa a madeira mais resistente? A gente tinha. Pela Eu tinha. carbonização, pela perca de água e por essa camada que cria, né, de queima por fora dela. Isso é uma tendência nova de mercado, né? Que as pessoas estão descobrindo, né? Eu estou vendo muitas marcas com isso, mas eu lembro, eu confesso que eu tinha uma certa birra até você me passar essa informação de que a De madeira, pintar, de que a madeira fica mais resistente, né? sim. Eu não tinha essa informação, ninguém nunca havia falado sobre isso. Inclusive, tem uma marca japonesa muito bacana que só faz móvel assim. Muito bacana. Depois eu vou te É uma mandar. técnica deles, é uma técnica deles. Por Inclusive, isso, a marcenaria japonesa é algo de é. outro mundo. A gente tem o Morito Abe, que está aqui no Brasil, né? Que é japonês É e tem uma incrível. qualidade maravilhosa. É É, incrível. É uma referência de marcenaria. e ele Uma tem das. ele tem um curso bacanérrimo, né? Tem, Ele dá, tem. uma das especialidades dele é dar aula, né? Sim, sim. E que bom, né? Que ele está passando esse conhecimento para outras pessoas. É uma coisa que eu sempre pergunto para os designers aqui. Você tem vontade de ensinar? Porque
Eu digo isso porque essas artes, né, essas artes e ofícios, antigamente eram passadas de pai para filho, de famílias, né? Sim. Os artesãos passavam-se de pai para filho. E hoje em dia você já tem um processo um pouco diferente, né? Mas por que não ensinar? Por que não ensinar para mais gerações sobre essas paixões, né? Você pensa nisso? Montar uma escola? Penso e eu acho que é uma das coisas mais nobres que tem, né? Você passar o conhecimento que você adquiriu durante uma vida seja dedicada ao design, à marcenaria, o que for, e você não morrer com esse conhecimento. Pelo contrário, você poder passar esse conhecimento, você poder ajudar outras pessoas, isso é incrível. Isso para mim é uma das coisas mais nobres que tem. Não seria o caso, por exemplo, de fazer uma parceria com as faculdades, por exemplo? Trazer os Sim. alunos de faculdade para Eu recebo sempre, a UFRJ sempre vai, todo semestre, no meu ateliê. Eu Legal. vou na UF palestrar, eu sempre vou nas universidades, nos cursos que me chamam, exatamente para tentar passar um pouquinho da minha história. Não que as pessoas tenham que fazer igual, não que. Pelo contrário, mas é mostrar que tem um caminho também, né, tem outros caminhos, né, não só um determinado, não só desenhar para a indústria, não só vender através da loja, ou não só você produzir, ou não só. Mas existem formas de se fazer e pensar diferentes e que podem dar certo também. Então, passar todo esse caminho, esse percurso, né, de como eu iniciei, como eu comecei, tentando, claro, ajudar, né, outros designers que estão nessa fase e tentar trazer uma luz, é incrível. E eu faço questão de fazer isso sempre, sempre que me convidam, inclusive. É bacana. É bacana saber que as pessoas estão com esse olhar, né, sobre o mercado, para que esse nosso mercado não morra, né? Sim, sim. Que se fortaleça, né? Pelo contrário. Se Essa fortaleça, troca entre designers, entre estudantes, é fundamental. É justamente. fundamental. Essa é a linha torno, né? Ela surgiu toda do encosto, né? Desse encosto torneado, e a ideia foi evidenciar isso. Então, para evidenciar isso, o quão mais simples eu posso fazer a estrutura? Uma estrutura com 3 pés, né? Então, desenho bem simples, bem limpo, para evidenciar exatamente o encosto. Um assento redondo também, para ser o mínimo possível, por já ser de 3 pés também. Né? E ela é super confortável. Ela não acaba não aparentando ser, mas ela é confortável. E aí já surgem as derivações. Essa é a poltrona e tem a cadeira também. É muito lindo. Eu gosto. É muito lindo o trabalho. Aqui é a poltrona, né? Aí a poltrona torno. Aí tá com assento em palha. Se eu não me engano, aí tá com o jequitibá rosa e o encosto talvez em frejó. Muito bacana. Aqui já é a cadeira, né? Aí já é a cadeira torno. Aí tá com a estrutura em aço inox e assento em encosto em cumaru, com É palha natural, uma trançada à madeira, mão. é uma madeira incrível, né? Que Muito resistente. e principalmente para a área externa, né? Ela funciona muito para a área externa. Funciona muito bem para a área externa. Inclusive, para mim, a área externa, o melhor acabamento é deixar a madeira sem nada. Sem nada? Deixar exatamente o sol queimar ela cinzentar, que ela acaba criando aquela camada de proteção, né? Às vezes a gente tem essa questão de, não, tem que lixar, tem que passar verniz, mas pelo contrário, a melhor proteção da madeira, no meu ponto de vista, né, é exatamente ela quando ela se acinzenta, quando o sol queima ela. Bacana isso. Eu gostei dessa tua visão. Nunca tinha pensado, nunca tinha parado para pensar sobre isso, não. Fabiana, É uma forma de proteção própria dela, né? queria mostrar esse banco aqui que eu gostei muito. É o Banco Carlos. Ele traz um pouco dessa questão exatamente de mistura de materiais, né? A gente tem uma estrutura em metal, que é bem simples, ela pega só em 3 pontos e ela amarra na estrutura. Então ela não é toda amarrada em metal, pelo contrário, são só nas pontas ali e é solto, é um encaixe, é super simples, visando exatamente facilidade de produção. Tem a madeira, tem a pedra e a palha. E a gente faz também estofado também. A gente consegue fazer módulo estofado. Então é exatamente para evidenciar
a mistura dos materiais, né? Esse contraste dos materiais, e cada um trazendo o que pode oferecer para aquele móvel. Você acaba dando, você acaba não, não fazendo aquele móvel que é daquela forma a vida inteira, né? Você acaba dando um movimento para isso, visual, né? Aquele de novo, né? Só que isso diferente. Sim, é o Banco Carlos de novo. Só que aí está com a estrutura em latão, madeira frejó, e a pedra ali, pelo visto, é alguma pedra branca. E é bacana que possibilita essas composições todas, né? Exatamente. Essas Você composições. acaba não se limitando. Você pode trocar a estrutura, você pode trocar a madeira, você pode, ao invés de colocar palha, o estofado, você pode colocar inúmeras pedras, porque a gente tem essa riqueza de pedras também, brasileiras, inclusive. Cada móvel vira um móvel único, dependendo da Cada móvel, combinação que a gente móvel faz, único. né? Esse é o Banco Benjamin. Surge daquela linha Benjamin, né, da estruturação por baixo, da amarração dele flutuar, dele ser mais solto. E pelo solto também a questão dos módulos serem soltos também, né? Essa pedra é linda, né? Parece uma praia, um mar. É muito linda, parece um rio, né? É, Visto de cima. ficou lindo esse banco. E bacana é a ousadia, né? Da mistura. Quem que vai misturar uma pedra tão rajada com uma madeira clara? Tão forte, né? Me lembrou um pouco Janete Costa. Janete Costa que gostava dessas misturas, que Eu quando adoro. chegava na loja, falava assim, Janete, você tem certeza que você quer misturar esses tecidos? Ela falava, passa. E dava certo. Boa. Eu trabalhei numa loja. É uma das referências, é uma das referências. Minha mãe tinha um sofá lindo dela, tem até hoje esse sofá. Eu trabalhei numa loja onde a gente fazia só cadeiras para hotéis. E a Janete era uma das nossas clientes, né? E aí o tecido chegava e a gente falava assim, mas ligava no escritório e falava assim, Janete, você tem certeza que você quer fazer isso? É a última chance para não fazer. E ela falava assim, faça. Tô Olha, avisando, né? faça. Tô avisando. E aí acabava ficando uma das cadeiras para o showroom, de tão bonito que ficava. Mas eram aquelas Essa misturas. é da Ioiô, né? Vem da linha Ioiô, que começou com a Yaya, que é um projeto de 2014, a gente concluiu em 2015, e foi uma variação um pouco maior, mais masculina, e veio essa brincadeira, né? Do meu Yaya, meu Ioiô, enfim. Olha que legal, bacana. E também usa isso, né? Olha quantos elementos tem aí, né? A gente tem a leveza e a estruturação do metal, né? O calor da madeira ali no assento, com a palha natural ou com estofado, e o encosto estofado, que traz aquela questão de conforto, de acolhimento, de aconchego. E são as poltroninhas ferraduras, geralmente, que são todas durinhas, né? Aquela massa, né? Que funciona super bem, mas que aqui ficou mais leve, né? Do Sim. pé. Muito bacana. E essa é a Yaya, né? De onde surgiu a Ioiô, enfim. E ela tem uma história engraçada, que assim que eu me casei, na verdade, a nossa casa não tinha praticamente cadeira. Na mesa de jantar tinham duas cadeiras que a gente pegou, que a gente comprou em qualquer lugar, bem baratinhas, não sei o que é isso, né? Fábrica iniciando, trabalho iniciando, casando, enfim. O E combo. aí a minha esposa sempre cobrava, falava, cara, nunca vi isso, casa de designer sem cadeira, como é que a gente recebe os amigos, como é que a gente recebe a família, as pessoas? E ficou nessa, e ficou cobrando, cobrando. E aí que eu resolvi desenhar em homenagem para ela, e aí por isso Yaya, que é o apelido dela, Ah, eu resolvi desenhar para ela em homenagem a essa cadeira. Aí desenhei a cadeira, mostrei para ela, ela ficou super feliz, não sei o quê. Ganhei mais 6 meses de crédito. Ela acalmou, não brigou mais, ficou tranquila. E aí depois de 6 meses voltou. Beleza, você desenhou e cadê a cadeira? Aí eu tive que prototipar e aí veio a prototipagem e aí começamos a vender, enfim. e a sua Foi esposa é de que legal. área? A sua esposa é de que área? Ela é mais parte administrativa, mas hoje ela trabalha no meu ateliê, ela trabalha comigo. Né? É, Parte administrativa, parte acabou virando comercial. acabou virando uma empresa familiar. Acabou virando uma empresa familiar, e não só por ela, mas porque eu considero os meus funcionários também parte de uma família. Eu considero a minha empresa uma família, né? Que busca exatamente o crescimento pessoal e profissional de todos que estão ali.
né? Não só de uma pessoa. Pelo contrário, a empresa é feita por pessoas, não por uma pessoa, não por uma ideia, não por um conceito, mas por pessoas que estão ali, que acreditam naquilo e que trabalham o dia a dia para fazer aquilo acontecer, para passar aquela missão, para passar aquela visão, né? Por acreditar, por gostar. Então, eu considero todos na minha empresa como família mesmo. É uma empresa familiar de fato. Bacana. E quantos funcionários são hoje na tua empresa, na tua marcenaria? Hoje somos 14. 14. Essa é a versão da banqueta IAA, né? Versão para bancada, enfim. É lindíssimo. Obrigado. Simples, de certa forma simples, né, na forma, Sim, mas a gente vê que tem uma dificuldade técnica, bastante dificuldade técnica, porque quando está pronto está tudo, é tudo fácil. é lindo, né? Depois, para poder fazer e viabilizar e que isso funcione e que dure, né? Difícil é isso. É como diz a Madonna, né? O difícil não é entrar no mercado, é permanecer nele. Né? Fazendo Entrar, coisa boa, né? Agregando, somando. é, aqui uma outra versão da Ioiô, né? Ai, oi, oi. Muito legal, muito bacana. Seu trabalho é realmente bem bonito. E é o que eu Ah, estava obrigado. falando. Você Obrigado consegue, pela gentileza. você consegue ter o estético muito bem marcado, muito bem feito. Essa É, é a coroa. a gente vê que é tudo funcional, é muito funcional. Sim, e eu tenho essa preocupação com a função, com o conforto, com a ergonomia. Eu sou de uma escola de desenho industrial, de projeto de produto, para você projetar produtos. E você tem que levar em conta, sim, o lado estético, mas o lado de fabricação, de produção, de ergonomia, de manutenção, de uso, desuso. Não é tão simples desenhar um produto, ou seja, um móvel. Né? A gente tem essa falsa impressão que é só desenhar ali e colocar na produção, mas não é. Você projetar um produto é algo um pouco mais complexo e que envolve muitas questões, não só estética ou não só funcional. Né? Envolve bastante coisa, bastante experiência, bastante. Claro, mobiliário acaba sendo mais fácil porque todo mundo tem, todo mundo senta, é isso. Sentou bem, é isso, funciona. Né? Mas não é tão simples quanto parece. Eu acho que o meio acadêmico traz meio que essa armadilha quando está formando o profissional, né? Que vai se fazer um desenho, aquilo vai se materializar como mágica. E eu acho que a grande dificuldade que os profissionais têm é essa, no final das contas, né? E que vai vender, que vai ter retorno comercial. Né? Uma das minhas grandes questões com relação ao meio acadêmico é principalmente isso, é o comercial. Né? Você tem que ter uma preocupação comercial, sim, porque não adianta você ter um projeto incrível, você ter um produto incrível, mas que não vende, que você não vai conseguir manter a sua ideia, o seu conceito, se não vender, né? Se não girar. Então é fundamental, às vezes, você ter alguma coisa mais conceitual, mais bacana, mas também é importante para a saúde mental e para a permanência de qualquer empresa do lado comercial. Né? Que às vezes a gente acaba deixando de mão, achando, não, enfim. Mas é fundamental e importantíssimo para qualquer empresa. Eu me lembro que quando o Máximo Morosi da Edra esteve aqui no Brasil, eu vi uma palestra dele há muitos anos atrás. E ele abriu a palestra dele com duas frases que eu nunca me esqueci. Três frases, na verdade. A primeira foi: design é uma palavra feita para vender produtos. Só isso. A segunda frase dele foi: os irmãos Campana são os maiores designers do mundo hoje. E a terceira foi: não estamos procurando outros irmãos Campana, nós já temos. Claro, Resumiu tudo, né? essa é a Eva. Essa foi a parceria com o escritório de arquitetura, Manga Rosa, que eles pediram essa demanda. Eles tinham uma demanda para uma loja de roupa feminina, que era a Eva, né? De uma poltrona que simbolizasse essa questão das flores, do feminismo, né? do delicado, mas que tivesse força, tivesse presença. E aí acabou surgindo a Eva. Né? Então, parte exatamente do conceito de evidenciar essas pétalas, essas flores ou estofado, e fazer a estrutura o mais simples possível. Então, voltamos para os 3 pés, né? Bem leve, bem simples, o máximo possível, mais simplicidade possível, para exatamente evidenciar aquela beleza, aquela força da flor. Ela estampada fica linda.
Esse estampado tá maravilhoso. Tá, tá. E é muito ousado, né? É difícil trabalhar com estampa, né? Sim, sim. Mas esse é um móvel que pega muito bem estampa, assim. Eu adoro usar estampa nela. É lindíssimo. Hum, tá bonito. É tudo muito bonito, tudo muito. É o que eu estava falando. Parece que você é um dos poucos que conseguiu resolver aquela questão entre da Bauhaus, que é forma e função, né? Que as pessoas até hoje ficam nessa briga. É. E aí, quando a pessoa não sabe disso, ela fala assim: a forma não segue função. Eu já ouvi algumas pessoas falando disso, né? E eu acho que você meio que conseguiu resolver essa parada. Disso Essa que é eu uma já. banquetinha que, inclusive, eu desenhei quando estava lá no Calixto ainda. É uma banquetinha empilhável e o diferencial dela é exatamente que eu descentralizei. Né? Cada pé desse tem uma distância ali da lateral, vamos dizer assim. Então você vai girando e vai conseguindo encaixar mesmo ela com o pé reto, porque a questão do empilhável é, quando você quer empilhar algo, você coloca em diagonal e vai entrando uma em cima da outra, né? Você vai. Ali não, mesmo o pé sendo reto, a gente consegue empilhar até 4 banquetas. E aí é aquela coisa que você deixa num cantinho ali, elas empilhadas e surgiu a necessidade, você consegue ter até 4 assentos. É a E funcionalidade. essa aí é toda em madeira. É lindíssima. É bem bonita. É um desenho de 2008, 2007. Parece. Aqui dá para ver um detalhezinho melhor, né? Sim. É muito bonito. Deixa eu mostrar aqui uma poltrona de balanço. Poltrona de balanço nono. Essa poltrona ainda era estudante, né, 2010. E ela tinha essa questão, quando eu era estudante, e por ser muito essa questão do design italiano, aquela questão de fazer móveis com várias funções, desmontáveis, você monta de uma forma, monta de outra, você usa de um jeito, usa... Eu fui muito influenciado por isso, principalmente na época acadêmica. Então, meus projetos tinham um pouco essa questão do desmontável, do multifuncional, de serem flexíveis, e tudo isso. Então, essa poltrona é fruto dessa questão, né? Então, ela é toda desmontável, ela é super simples também de ser produzida, de ser fácil. É uma coisa que acabou caindo um pouco com o tempo, assim, porque ninguém está interessado em montar móvel. Né? Então, ninguém vai querer comprar uma poltrona desmontada para montar em casa. Então, eu acabei vendo que não era uma necessidade, que as pessoas não curtiam tanto, e acabei deixando esse lado um pouco sem trabalhar, né? Sem focar nessa questão de fazer coisas desmontáveis, multifuncionais. Eu acho que se você mostrar essa poltrona para a IKEA, eles vão adorar. Que é a cara deles. Não. Por que não? Sim. Porque é o que eles precisam, né? Aliás, aquilo é uma loucura. Essas lojas deles aqui são uma maluquice. Parque de diversão para gente correr de bicicleta ou de patinete lá dentro. Tão grande que o negócio é, né? Interessantíssimo. Essa é uma variação da linha Benjamin, né? A chaise dela. Também estrutura metálica bem simples, bem leve, exatamente afastando a madeira, o peso da madeira do chão, né? Fazendo que ela flutue. Traz esse conceito de arquitetura. É bem bonita mesmo. Parabéns. Olha, eu Obrigado. tenho muita imagem, até para fazer a minha matéria, né? E eu vou convidar os nossos internautas a entrarem lá no teu Instagram, que é muito Por bacana, para favor. o teu site. E eu queria que você agora, vamos finalizar, e eu queria que você fizesse agora o teu comercial. Falasse do teu site, do teu Instagram, onde é que a gente acha os teus produtos, onde é que compra. Faz o teu comercial agora, que a hora é agora. Boa. O nosso foco tem sido, né, como a gente já falou aqui, a produção e a venda direta. Eu acredito nesse contato direto com os nossos clientes, que acabam, muitas vezes, acabam se tornando amigos, né, se tornam parte, porque acabam conhecendo mais sobre o trabalho, sobre o que é, e a nossa ideia é essa, é ter essa relação, criar uma relação,
Por isso que a gente faz os móveis como a gente faz, né? Para durarem 50, 100, 200 anos, para fazerem parte da vida das pessoas, para as pessoas poderem usufruir e entenderem e absorverem aquilo. Fora que a gente está num momento que não é mais para produzir lixo, né? Não vamos ficar mais produzindo coisas descartáveis, né? Usando esses insumos, essas matérias-primas que a gente tem tão ricas, tão boas, né? E jogando fora, enfim. Então a gente faz o nosso contato, que geralmente o primeiro contato é pelo Instagram, né? Onde a gente acaba usando como um catálogo para as pessoas verem e estarem sempre atualizadas, né, do que a gente está lançando, o que a gente está fazendo. Tem os nossos contatos lá pelo Instagram mesmo, de WhatsApp, de e-mail, caso tenha dúvida, queira orçamento, queira contato. E fora que é isso, né? Bater papo é sempre bom. Então, independente se tem interesse em comprar alguma coisa ou não, eu estou sempre ali disponível pelo Instagram para conversar sobre o mercado, conversar sobre a nossa área, enfim, sobre móveis, sobre arte, sobre o que for. Eu fico à disposição por lá. Aqui é o site do Gustavo, tá? Para vocês poderem ver. Gustavo_Bittencourt.com. O site está até desatualizado. O site, a gente está fazendo um site novo. Então a gente tem usado mais o Instagram mesmo. Tá. E o Instagram é Ateliê Gustavo. Bittencourt Gustavo, né? Bittencourt Gustavo. Tá bom. O Gustavo é super acessível, desde que a gente entrou em contato com ele desde a primeira vez, ele foi super simpático, nos atendeu muito bem, como todos os designers que passam por aqui, né? E eu agradeço muito. Geralmente são pessoas boas, designers geralmente são pessoas boas. Designer é tudo sangue bom. Né? E os designers cariocas dão um show sempre, assim. Eu gosto muito. Inclusive, o Rodrigo Calisto aceitou dar entrevista pra gente, vai ser um entrevistado nosso. Acho que ele está pondo alguma mensagem aqui. Deixa eu ver se é ele. É o Calisto, ó. Querido amigo, o melhor do nosso encontro sempre foi a nossa amizade. Te admiro, saúde sempre. Voltei a voltar aqui para a produção, mas foi um prazer te escutar. Obrigado, Rodrigo. Vou marcar sua entrevista. Quero você aqui no nosso hall de... amigo. É um dos grandes amigos que eu fiz nesse meio de design. E é isso. Eu acho que esse meio, as pessoas não são tão vaidosas. Pelo contrário, elas gostam dessa troca, elas gostam de ajudar o próximo, porque sabem que é difícil começar. Então, não tem essa de esconder fornecedor, de, não, você é meu concorrente, ou... Pelo contrário, não, vamos junto, né? Vamos crescer junto, vamos fortalecer esse mercado, vamos fazer com que as pessoas entendam melhor sobre, né? E junto é melhor, sem dúvida. Vira tudo uma grande... Na verdade, todo mundo uma grande família, né? Todo mundo se conhece, exato. Todo mundo pode se ajudar. E tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Espaço para todo mundo. É isso aí. A coisa vai... Vamos dar as mãos todo mundo, que a coisa flui melhor, né? Eu acho. Sem dúvida. Tudo. Assim. E a gente está aqui sempre de portas abertas para vocês, todos os designers. O nosso projeto aqui está muito bacana. Semana que vem é o Área Live número 60. E mês que vem a gente está fazendo um ano de projeto. E já passou muita gente bacana aqui. E você é mais um desses nomes muito legais que passou por aqui. Foi um prazer. Um prazer mesmo poder falar sobre o trabalho, falar sobre o que a gente ama fazer, né? Que a gente escolheu fazer, que se dedica a fazer. Portas abertas sempre. A gente publica primeiro, pergunta depois. Tem novidade, manda. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. Boa noite para você. Obrigado pela simpatia. Obrigado pelo aceite do convite. Sempre uma agradeço. Namastê. Pode desconectar aí. Boa noite, querido. Boa noite. Obrigado. Conversei com a simpatia do Gustavo Bittencourt. Olha, mais um designer fantástico do brasileiro. Semana que vem o Rafael Acardo vai estar aqui com a gente. Vai ser nossa entrevista de número 60. E mês que vem a gente está fazendo um ano de projeto. E eu sempre vou pedir para vocês, deixem comentários nas lives, deixem comentários nas nossas publicações, curtam, mandem recado para os designers, façam perguntas, que o nosso projeto é autoral e
independente. Então, a gente precisa muito. Obrigado, Luciana. Um beijo para você. Nosso projeto é independente, a gente depende de vocês, né? Vocês que fazem a coisa toda acontecer. Meu muito obrigado. Boa noite para vocês. Vejo vocês na semana que vem. Dezembrão chegando. Estamos fazendo 1 ano de projeto. E eu só tenho a agradecer a vocês. Até semana que vem. Obrigado. Boa noite. Área Live, acesse, assista, ouça essa ideia. Até semana que vem. Obrigado. Boa noite.